Pessoas ricas desde criança. O que era algo normal na vida de vocês que depois viram que não era? Provavelmente um exemplo estranho, mas nossas louças eram todas feitas de porcelana, cristais, etc. Eu simplesmente achava que todo prato e as louças eram feitas disso porque não tínhamos nada além disso. Então um dia eu fui para casa de um amigo para jantar e nós comemos em pratos de plástico coloridos e copos de plásticos todos diferentes. E eu achei isso a coisa mais estranha do mundo e perguntei por que estamos comendo com pratos de acampamento. Eu achava que todo mundo jantava junto com o presidente com certa frequência. Eu sempre achei que o presidente jantava em casas aleatórias, até eu aprender que não era esse o caso quando finalmente me matriculei numa escola normal. Eu tive homeschooling até os 9 anos, e nenhum dos meus colegas acreditou na minha história das jantas. Pai era embaixador da Quênia para a Arábia Saudita. John Travolta contou uma história fofa sobre a filha dele uma vez. Eles tinham que fazer uma viagem de avião comercial e ela ficou chocada, incrédula, e perguntou: "Papai, quem são todas essas pessoas no nosso avião?" Ela achava que todo mundo tinha seu próprio 757. Eu posso entender por que você cometeria esse erro quando a casa do seu pai parece uma porra de um aeroporto. Aquele avião parece que tá com vergonha. Eu lembro dos meus pais tendo uma conversa séria comigo depois de uma reunião entre pais e professores, me contando que tinha um colega na classe que estava se sentindo inseguro porque a família dele era a única que não tinha uma casa de praia ou casa nas montanhas. Ah, sim, a melhor maneira de uma criança superar as inseguranças dela, contar a todos os outros colegas de sala sobre elas. No final da minha adolescência e começo da vida adulta, eu fui mordomo para uma família super rica. Não eram bilionários, mas estavam quase lá. Eles tinham 2 filhos e eu os levava para a escola de manhã. O mais velho, 7 ou 8 anos na época, ficou abismado em saber que eu não tinha uma casa de férias para viajar durante meus feriados. Desde jovem, eu achava que os prédios de apartamento eram somente para estudantes de faculdade. Eu não sabia que famílias moravam ali. Edith, minha família não era podre de rica. Eu cresci na área da Bahia em São Francisco e não em outro país. Meu amigo do ensino médio era podre de rico, e ele sempre vestia jaquetas de terno e fedoras. Um dia ele disse: "Eu queria vestir minha outra jaqueta roxa, mas ela estava lá na minha terceira casa." Era uma extravagância do nível Gatsby. Seu amigo era um argumento sólido para dizer que dinheiro não compra bom gosto. Minha família não tinha um tostão, mas minha mãe era, e ainda é, professora numa excelente escola particular, que foi o único motivo do meu irmão e eu podermos nos matricular. Os pais de todo mundo lá eram médicos e advogados. Sabe como é? Mas meu irmão e eu estávamos sendo criados por uma mãe solteira que tinha acabado de se mudar. Morávamos dentro de um trailer no meio do nada por causa do aluguel barato. Muitas vezes não sabíamos se ia ter algo para comer. Um dia, durante o almoço na escola, os colegas perceberam que tudo que eu tinha era um sanduíche com pasta de amendoim e um saquinho de pretzels. Um cara disse: "Nossa, você realmente não deve estar com fome." Como eu tinha só 6 anos e não tinha noção de como era a vida de outras pessoas, assim como ele não tinha, eu apenas falei: "A gente não tem mais comida." Eu tive que explicar mais algumas vezes até ele se tocar. Então esse parceiro perguntou com vergonha se queria um pouco da comida dele. Aquela laranja e salgadinho de Cheetos foram o começo de uma amizade de 20 anos até agora. Edith, uau! Até o começo do ensino médio, eu achava que uma garrafa de vinho de $100 era barata. Afinal, as mais caras custavam milhares de dólares. No final do ano, decidimos oferecer uma garrafa de vinho para um professor que estava aposentando e ele disse: "Não comprem uma garrafa de $100. Eu brinquei que ele estava sendo muito exigente e fiquei parecendo um babaca. Reclamações sobre segurança no aeroporto. Nós nunca tivemos nosso próprio avião, mas a maioria dos amigos da nossa família que passávamos férias juntos deixavam a gente usar o deles. Basicamente você vai no aeroporto e apenas entra direto no avião. Se alguma vez pegássemos o voo comercial, já tínhamos uma passagem pré-paga e pré-confirmada que permitia a gente passar reto pelas linhas de segurança. Eu nunca entendia por que as pessoas diziam que planejavam ir pro aeroporto 2 horas antes do voo. Aprendi que a maioria dos ricos começam suas histórias com "não sou rico", mas todas as pessoas de qualquer nível financeiro conhecem outras que são muito mais ricas do que elas. E para elas, essas são as verdadeiras pessoas ricas. Mesmo que para você ambos sejam podres de rico. Exato.
Se você ganha 500 mil dólares por ano, é muito provável que você conheça alguém que ganha 5 milhões de dólares por ano. E se você conhece alguém que ganha tudo isso, você não vai considerar seus 500 mil dólares como rico, já que você está comparando isso aos 5 milhões. Eu estava tentando mostrar para uma amiga minha que é rica porque a família dela tem um time de empregadas e motoristas. Sério, um motorista para cada membro da família. Ela falou que ela não era rica, porque todo mundo tem empregadas e motoristas. Eu perguntei para ela: você acha que suas empregadas e motoristas têm empregadas e motoristas? Acho que finalmente caiu a ficha de que ela fosse rica mesmo. Oh mano, eu sou tão rico que até minhas empregadas têm empregadas. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais vídeos.